é o nosso aniversário. Não sei quantos puderam observar, mas nós temos ali 2 bolinhas, né? E tem outras bolas embaixo, né? Que está ali dizendo 21 anos de aniversário da PIB de Navegantes. E são 21 anos de história, 21 anos onde a gente, de certa forma, tem a lembrança. Alguns aqui não sabem disso, né? Mas aqueles que são mais antigos têm essa lembrança, né? Essas coisas que aconteceram no passado, sabe, irmãos? E a gente precisa, como igreja, sempre estar com o nosso coração voltado para a gratidão. Vira para o seu irmão, fala assim: seja grato, meu irmão. Porque o coração de crente, ele tem que ser um coração agradecido, amém, irmãos? Porque, em primeiro lugar, nós não merecemos nada, mas Deus fez tanta coisa boa para conosco, né? O Marcão aqui perguntou, quem é que tem alguma coisa para agradecer? Quase todo mundo tem que agradecer, porque, afinal de contas, tudo que Deus faz é bom demais. E nós estamos aí nesse mês agora para poder festejar. Nós queremos realmente que seja uma festa no nosso meio. A gente vai ter programações aqui, né? Onde a gente vai estar lembrando através dos testemunhos do que Deus fez nesses tempos, né? Semana que vem, sábado que vem, dia 16, né? Acho que é dia 16, sábado. Isso, né? Dia 16 nós vamos ter aqui a noite do testemunho. Então marque na tua agenda, né? Para que você não falte, venha participar, irmão, que vai ser uma bênção, né? Vai ser no sábado, e aí a gente tem algumas pessoas que irão testemunhar sobre aquilo que Deus fizeram com eles. Nem eu sei o que eles vão falar, mas eu sei de uma coisa: vai ter muita bênção para ser contada, né? E é muito bom a gente conhecer também um pouquinho dos nossos irmãos, né? E a gente tem esse mês inteiro de programação, e eu gostaria que você estivesse atento, para que você não perdesse nenhum deles, né? Hoje, depois do culto, nós vamos ter aqui os avisos, né? E vamos colocar os irmãos a par de tudo aquilo que estará acontecendo. E eu gostaria hoje, irmãos, de falar sobre esse tema, 21 anos de graça e misericórdia. É uma palavra que a gente estava pensando e pesquisando, né? Lá em casa, e vendo o que eu vou falar, porque semana passada a nossa irmã José veio e sentou a lenha em vocês aí, né? Lá pegou e colocou, né, falando, e era uma coisa, eu tinha até um texto muito parecido com ela, que ela pregou, né? Quando ela pregou, e aí eu falei assim: não, hoje eu vou chegar lá, eu vou passar a mão no povo, né? Eu vou falar com o povo, né? Sobre a graça de Deus, sobre a misericórdia, porque a graça e misericórdia de Deus, ela tem nos acompanhado há 21 anos. É 21 anos que a gente está caminhando e a gente está vendo como Deus é bom. Teve muitas lutas? Será que teve, né? Temos poucas pessoas aqui do início do nosso, quando começamos, né? Praticamente não tem muita gente aqui, né? Tem muita gente que faltou hoje, né? Mas a gente lembra alguns detalhes importantíssimos. E eu gostaria de falar, e eu escolhi aqui que esse texto, né? Onde Samuel, ele pega, né? E vai lá e põe uma pedra. E ele diz assim, vamos ler todos juntos? Vamos lá. Então Samuel pegou uma pedra, colocou-a entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, irmãos, eu acho muito lindo esse texto, porque esse texto, ele está falando de algo que a gente tem o costume de deixar pelo caminho. Sabe, a gente às vezes esquece daquilo que Deus fez. Já notou que quando a gente está sofrendo alguma pressão, seja na parte financeira, seja no lado da enfermidade, seja numa perseguição que a gente está aí sofrendo, e a gente fica lá e a gente começa a orar a Deus e pedir: Senhor, se levante, Senhor, me ajude, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E de repente a coisa acaba, tudo para. E o que acontece? A gente nem lembra mais, a gente nem está lembrado mais, a gente parece que aconteceu aquilo por acaso,
mas a gente esqueceu que a gente orou, que a gente entregou aos pés do Senhor, que a gente falou ao nosso Espírito Santo, né? Falou com o nosso Deus, aquele que pode fazer. E quando Ele faz, ao invés da gente exaltar, da gente glorificar, a gente acha que não aconteceu nada. E por isso que tem muito crente que está decepcionado. Tem muito crente que às vezes está frio na fé, porque ele não consegue. E por isso, irmãos, é uma coisa que a gente deve fazer. E uma irmã que era líder de mulheres aqui da igreja, né? Daniela, né? A Daniela começou a liderar as irmãs da igreja. Isso tem muito tempo, né? Anos atrás, tem mais de 10 anos atrás praticamente, né? E ela começou a liderar. Então ela falou o seguinte: pastor, eu vou pegar um caderno e a gente vai pedir oração. E eu vou ficar observando as irmãs da igreja e eu vou perguntar a elas: e isso aqui, irmã? E aí quando ela perguntava às irmãs: irmã, isso aconteceu, Deus já fez, eu me livrei disso, olha, Deus fez uma bênção. Então ela colocava lá: Deus ouviu a nossa oração. E foi assim. Depois ela foi fazer um relato, irmãos, e o relato dela é que todos que haviam pedido oração, todos eles foram recebidos por Deus e Deus fez a obra. Olha só que coisa tremenda. Mas o problema todo é que a gente vai e faz um pedido e a gente não anota o pedido. E aí parece que Deus não está fazendo nada, sabe? E é isso que a gente deve colocar no nosso coração, para que a gente não tenha um coração, irmãos, esquecido, um coração mal agradecido. Por isso que esse tempo é um tempo de graça e misericórdia, é um tempo de gratidão, é um tempo onde a gente pode festejar sabendo, né? Principalmente porque Deus marcou isso de várias maneiras. E é isso que Samuel está falando. Samuel está aqui pregando e ele está dizendo assim: pega uma pedra que é um memorial. É algo que o dia que alguém estiver passando pelas aquelas colinas, por aquela terra, eles vão olhar e vão ver o que é aquilo que está lá em cima. E aí, alguns talvez não vão saber, mas aqueles que viveram no tempo de Samuel, eles vão olhar e vão falar assim: aquela pedra foi colocada ali, porque nós estamos numa luta tremenda. E aí Samuel veio aqui e colocou aquela pedra, porque ele falou: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, irmãos, marcar esse tempo, precisa haver graça e misericórdia. E eu coloquei ali, ó, estamos celebrando mais do que uma data no calendário. Estamos celebrando 21 anos da fidelidade de Deus com a PIB de Navegantes. Estamos aqui celebrando porque talvez para alguns não é nada ter uma igreja, mas para aqueles que começaram a fundar, por aqueles que começaram a trabalhar do início, irmãos, foi sempre e sempre será uma luta, uma batalha. E a gente pode olhar para trás e ver, sabe? Estamos agora aqui dizendo, esse templo aqui não está acabado ainda, nós já fizemos, mas podemos estar num lugar muito melhor, um lugar que é bem gostoso de estar, né? Mas chegou um tempo que eu estava na sala da minha casa, eu estava lá, eu e minha família, e eu lembro que quando eu comecei, o primeiro culto foi eu, minha esposa e a Priscila, que a Anne não estava nem com a gente. A Anne tinha ficado lá em Brusque com a tia dela, e a gente fez o primeiro culto lá em casa, e eu me lembro desse culto, estava orando eu e Elma lá, e Priscila era uma menina ainda, né? Devia ter uns 8, 9 anos, cadê Priscila? Está por aí? Sumiu, né? Então, o que aconteceu? Nós começamos a orar, e aquela oração foi tremenda, foi marcante, foi uma oração na qual nós vimos que Deus estava operando, que Deus ia trabalhar. Era nós 3 sozinhos, eram nós 3 que estávamos ali, clamando ao Senhor, mas o fogo desceu naquele dia, sabe? Deus confortou os nossos corações, deu direção para nós, sabe, irmãos? Porque Deus estava com a gente, sabe? E cada ano representa milagres.
representam lutas vencidas, pessoas salvas, famílias restauradas e a mão de Deus conduzindo tudo com amor. Eu coloquei isso aí porque é importante, irmãos, porque essas lutas, irmãos, elas servem para fortalecer a nossa fé. Sabe, há uma história por trás de cada um aqui. Cada um aqui tem sua história, sim ou não, irmãos? É verdade ou não é? Para você estar aqui, você tem uma história. E se a gente for ouvir a história, é bonito, né, irmãos? É por isso que você tem que pertencer a um pequeno grupo, é por isso que você tem que participar na semana de um grupo pequeno, porque lá no grupo pequeno, sabe o que acontece? Né? Dá para você contar a história. Lá no nosso pequeno grupo, a maioria já contou a história. Irmãos, tem o irmão Carlos ali, ó. O Carlos, levanta a mão aí, Carlos, né? O irmão Carlos, ele vai trazer esse testemunho dele aqui, porque ele vai lá e daqui a pouco ele vai abrir e contar da história da família dele. E a família dele é rica em testemunhos, né? E não só ele, como todos os outros, né? Mas a gente passa a conhecer, porque a gratidão, irmãos, é a melhor forma de louvor e adoração a Deus. Um crente que é grato a Deus pelo que ele faz, irmãos, ele reflete a glória de Deus aqui nessa terra e ele esmaga Satanás, porque Satanás é egoísta, irmãos, ele quer simplesmente para ele, mas Deus é um Deus generoso e ele quer compartilhar com todos. Amém, irmãos? Então, vamos ser generosos, sabe? Assim como Samuel estava ali como alguém com gratidão, porque assim como Samuel ergueu uma pedra para lembrar da ajuda divina, hoje também nós levantamos a nossa voz em gratidão e esperança. Este é um tempo de memória, gratidão, renovação e também de propósitos em nossa vida, sabe? Renovação, irmãos, porque quando a gente enche o coração de alegria e agradece a Deus pelo que Ele fez, irmãos, Ele vai lá e renova nosso ser, renova a nossa vida, põe coisa nova, para que a gente possa realmente saber que Deus está fazendo algo novo. 21 anos, irmãos, sabe? E é interessante como Deus faz essas coisas, sabe? E eu quero, em nome de Jesus, né? Passando agora para o primeiro ponto, gratidão pelo passado, sabe? Águas passadas, pastor, não move moinho, né? É isso que dizem, né? Não move realmente moinho, mas pode ter certeza que elas fazem parte da nossa vida. As águas não vão voltar mais, mas só que a lembrança volta. E quando essa lembrança volta, irmãos, a gente pode declarar aquilo que está escrito ali. Olha lá, o Marcão falou esse versículo ali, né? Quando ele foi falar da oferta, porque a alegria de Davi, porque esse era um cântico que Davi fez, uma música, que ele pegou e ele elaborou ali, ele fez cada letra, ele fez a música, e ele então começava a cantar, e ele adorava ao Senhor. E ele diz ali no versículo 2, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Por que Davi está falando isso, irmãos? Porque ele sabia, irmãos, que se ele não tivesse escrito essas músicas e colocado no livro para que pudesse recordar, provavelmente ele iria esquecer de muitas coisas. E ele estava dizendo, Senhor, como é pão. E ele está mandando, alma minha, engrandeça o Senhor, bendizer é honrar, honre ao Senhor, sabe, por tudo o que Ele tem feito por mim, sabe, ele pede a Deus, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não é para esquecer de maneira nenhuma, irmãos, é para a gente lembrar, sabe, nós precisamos ter essa lembrança, para que nós não sejamos vencidos pelo cansaço, porque o inimigo muitas vezes põe coisas na nossa vida, e ele começa a dizer para nós o seguinte, olha, tá vendo, cadê o teu Deus? Mostra aí alguma coisa que teu Deus está fazendo. E aí, como a gente tem a memória fraca,
quando a gente não tem nada anotado, quando a gente vai esquecendo das bênçãos de Deus, irmãos, daqui a pouco o diabo sai de lá até como vitorioso. E é por isso que nós devemos pegar e impregnar e pedir, assim como Davi, ali no Salmo 103, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Não podemos esquecer, porque o que Deus faz sempre é muito bom, sabe mesmo, muito bom. A gente tem que lembrar de cada tijolo, sabe? Nestes 21 anos, Deus tem sido provedor, Ele tem sido nosso sustentador, Ele tem sido nosso guia, sabe? Aquele que tem nos guardado. Cada tijolo, cada culto, cada vida transformada é fruto da graça de Deus. Sabe quantas pessoas aceitaram Jesus? Eu batizei, né? Estava tentando fazer um levantamento, né? Mas aí faltou alguns anos, né? Lá que tinha que levantar, mas eu tinha já essa conta. Depois eu vou pegar direitinho. Mas na última vez que eu tinha percebido, tinha mais de 150 pessoas que eu tinha batizado aqui nessa igreja, só nesse tempo. E aí, a gente está vendo quantos outros vieram, irmãos. Quantas pessoas foram alcançadas, quantas famílias foram restauradas, quantas pessoas puderam experimentar o amor de Deus através do trabalho dessa igreja aqui em Navegantes. Sabe, irmãos? Quantas pessoas foram abençoadas e estão sendo abençoadas até hoje? Devemos olhar para trás com gratidão. Saber que a gratidão pelo passado, irmão, faz parte da nossa vida. Reconhecendo que foi Deus quem nos trouxe até aqui. E é isso que Samuel fala, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, mas esse Deus ainda não parou. Sabe, eu tenho, é como um álbum de fotos antigos, sabe, irmão? Cada imagem traz uma memória, sabe? Todos mostram a presença constante de Deus. Quando eu pego ali, sabe, eu estava outro dia olhando as fotos lá do passado, quando a gente tinha, estava lá dentro da minha casa, né? E eu tinha um radinho, um toca-CD, né? Era um toca-CD. Inclusive, irmãos, eu queria guardar aquele toca-CD, né, irmãos? Para ficar de lembrança. Tu acredita que teve uma vez que nós tivemos aqui um roubo nessa igreja? Alguém foi e arrombou a porta dali do lado. E eles entraram na igreja, irmão. E adivinha o que eles fizeram? Eles roubaram o radinho. Irmão, tinha caixa de som, tinha aparelho, tinha muita coisa, mas a pessoa foi lá e roubou o radinho, só o rádio lá. Aquele rádio que eu estava pensando, puxa vida, eu queria deixar para a história, porque quando a gente estava lá em casa não tinha ninguém para tocar. Esse grupo que estava tocando aqui, uma harmonia, né? Uma coisa tão bonita, né? Eu estava ouvindo hoje de manhã e agora à noite, e eu vejo assim, poxa, um grupo bom, um grupo que está aqui se esforçando para melhorar cada dia mais, irmãos. Mas naquele tempo não. Naquele tempo lá eu tinha, como é que é? O playback da Ana Paula Valadão, né? Do irmão dela, como é que é? André Valadão, né? Aquelas músicas que cantavam e a gente colocava lá, irmãos, e aquele tempo era um tempo de glória, era um tempo da manifestação de Deus, ali na simplicidade. E aí depois de um tempo que veio Paulo, quem conhece o Paulo aí? Quem conhece o Paulo, né? Paulo é gente boa, Paulo está lá em Blumenau agora, né? Está casado e tudo, né? Foi um milagre, né? E casou, glória a Deus, irmãos. Que bênção, né? Uma bênção de Deus aquela criatura. Foi tremendo. E ele pegou, e ele estava comigo, né? Irmãos, e foi bênção de Deus aquele menino que veio e ele aprendeu com a gente. E eu sempre pegava ele e falava assim, fica aqui, tu vai ficar comigo, né? E ele é um rapaz que se dedicava. Quando eu falava, faz assim, Paulo, ele só fazia daquele jeito. Era muito obediente. Marcava com ele, ele estava lá tal dia. Ele tinha as crises dele, como qualquer outro também tinha, né, irmãos? Todo mundo tem.
mas era uma criança, um garoto que estava lá pronto para servir, né? E hoje ele é ministro de louvor lá na igreja em Blumenau, né? Coisa abençoada, sabe? Muito abençoado, porque nós precisamos, irmãos, não podemos esquecer do nosso passado. E aquele CDzinho fazia as músicas e a gente se alegrava, né? A gente se alegrava, porque a gente sabia que verdadeiramente Deus estava presente. Sabe, nós devemos olhar para trás com gratidão, reconhecendo que foi Deus que nos trouxe até aqui. Foi Ele que nos trouxe até aqui. E é Ele que vai nos levar mais adiante ainda, amém, igreja? Nós temos que ir mais avante. Nós não podemos parar de maneira nenhuma, sabe? E esse álbum de foto lá, eu estava olhando esses grupos, né, cantando. A foto que a gente nem tirou, que foi sentado no tapete, não teve foto, né? Porque o primeiro culto foi sentado num tapete, não tinha nem cadeira, e a gente colocou um tapete lá, e a gente sentou em volta do tapete e começamos a fazer o primeiro culto. E foi uma bênção, irmão. E no outro domingo, eu falei assim, no outro domingo a gente vai ter culto aqui, pode convidar os amigos. E aí todo mundo saiu, né? Mas ninguém me perguntou nada. E eu só sei que daqui a pouco uma mulher, pastor, o senhor falou que vai ter culto semana que vem, lá na tua casa. Pastor, mas hoje nós sentamos no chão, como é que o senhor vai fazer? Se for preciso, senta no chão de novo, né? E aí ela falou assim, mas não, pastor. Daqui a pouco a mulher foi lá, conseguiu com as amigas dela umas cadeiras emprestadas, e nós pegamos, já tinha cadeira para o domingo, para o outro domingo, irmãos. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Não faltou de maneira nenhuma colaboração de Deus. Assim como disse Davi ali, né? Bendize, ó minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Nós precisamos da lembrança, irmãos, porque gratidão é algo que tem que acontecer na nossa vida. Agora, o segundo ponto é da fidelidade no presente. Sabe, Deus é fiel. Deus foi fiel no passado, Deus é fiel hoje no presente, e Deus será fiel também no futuro, irmãos, porque a fidelidade de Deus dura para sempre. Ninguém poderá tirar isso. E olha só o que diz ali, né? Deus é bom em todo o tempo, Ele é bom. Olha só o que diz ali, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Quem está falando isso aqui é Jeremias. E olha que Jeremias, irmãos, se fosse ver a vida dele, ele não teria como escrever esse versículo, porque a vida dele foi um caos, irmãos. Inclusive as lamentações dele estavam falando do sofrimento, da perseguição que ele sofria. Foi um homem que foi aprisionado, foi um homem que foi preso por causa de não falar o que o rei queria, porque tem muita gente que se diz profeta hoje, aqui no Brasil, mas tem muita gente que fala o que os homens querem ouvir, mas Jeremias não, ele falava aquilo que Deus mandava. Não interessa se ia atacar o rei ou qualquer outra pessoa, mas ele ousava, ia mais além para falar aquilo que Deus mandava ele falar. E quando ele falava contra o rei pegava ele, colocava ele dentro da prisão, levantava ele e deixava ele de castigo lá, deixava sem comer, deixava lá passando fome, irmãos. Sabe, aquele homem ficou lá, mas ele não abria. E aí quando o pessoal agora vai lá e profetiza de novo, aí quando ele ia profetizar novamente, ao invés dele falar em favor do rei ou em favor do povo de Israel que eles queriam ouvir, era uma profecia que o povo não ia ser cativo lá na Babilônia, né? Então o que aconteceu? Ele falou assim, não, o Senhor está falando que Ele vai pegar isso aqui e vai transformar, e o nosso povo vai cair em miséria, porque nós pecamos contra o nosso Deus, porque nós erramos com o Senhor, porque esqueceram da gratidão, irmãos, porque Deus fez grandes coisas, mas eles se esqueceram, e agora a Lamentações está ali. Mas olha só o que ele diz, ao invés dele falar e se
lamuriar contra Deus, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, irmãos. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Quem é que pode aqui dizer isso, levantar a mão? Isso aconteceu comigo. Levanta a tua mão aí, irmão. Já aconteceu contigo? Sim ou não, irmãos? Sabe? Então eu queria dizer uma coisa para vocês: conte isso para os seus amigos que estão precisando ouvir, irmãos. Se Deus tem feito grandes coisas na sua vida, irmãos, não deixe de contar para os outros. Olha ali o que diz, ali o que está escrito ali: a igreja está viva, a nossa igreja está atuante, servindo a comunidade, sendo uma luz aqui em Navegantes. Nós, graças a Deus, irmãos, essa igreja aqui, né, pode falar mal, tem gente que fala mal de qualquer maneira, mas ninguém tem um ai para falar da PIB de Navegantes, que a PIB de Navegante ficou devendo alguma coisa em algum lugar aqui. Graças a Deus sempre ousamos para que pudéssemos ser pessoas com caráter, como crente, porque se a igreja não tiver o nome, irmãos, o que será então de nós, irmãos? Nós precisamos manter, sabe? E a fidelidade de Deus. Quando a gente fazia coisas que eu pensei assim: meu Deus, Senhor, será? Porque vocês pensam que pastor não duvida? Pastor duvida, irmão, sabe? Muitas vezes eu chegava: será que vai dar certo, Deus? Deus me dava estratégia para ir na casa de materiais de construção, e eu chegava lá na coragem, né? E eu me lembro até hoje, eu fui com a proposta, como é que é aquela proposta escandalosa? Indecente, né? É escandalosa, indecente. E eu fui para lá, e eu falei assim: eu vou lá, meu Deus, mas isso aqui não dá, não é possível. E eu cheguei lá, e eu cheguei para o Rony, né? E até, isso foi muito legal, porque depois eu tive uma prova, irmão. E eu chegando perto lá do Rony, eu falei assim: ô Rony, eu queria vir aqui, cara. E a gente está assim, ó, a gente está construindo a igreja ali, e eu queria vir aqui, eu queria tratar contigo. Olha, eu vou fazer contigo o seguinte: eu vou aqui pegar material de construção contigo, e eu vou pegar todo mês, e todo mês que eu pegar, eu vou dividir em 10 vezes. Cada mês. Eu pegava o mês todo, e no final do mês, em 10 vezes. Mas eu comprava cimento, eu comprava ferro, eu comprava tudo aquilo que não é comprado em 10 vezes, sem juros, sem nada. Não tem. E aí eu só sei que eu falei com ele, ele olhou para a minha cara, e ele fez assim: tá bom, pastor, eu vou fazer isso. Aí eu fui comprando de janeiro até novembro, eu comprei, irmãos. E cada mês que eu ia lá, eu comprava em 10 vezes. Em 10 vezes? Não estou não. Está amarrado, destruído. E não, o homem da oferta, meu Deus do céu, não faça isso. Já tudo pago, irmãos. É interessante que chegou no tempo certo, estava tudo pago, sabe? Glória a Deus por isso, irmãos. Foi uma coisa abençoada. E aí eu fiquei olhando, e eu achei que aquilo era normal. E aí depois alguém me pediu para ir lá ver, e eu fui ver com o Rony se ele podia fazer a mesma coisa. Aí quando eu cheguei lá, e eu perguntei: não, você não podia fazer assim, igual tu fez lá para mim? Aí ele olhou para mim: pastor, isso aí eu não faço com ninguém, pastor. Porque aquele tempo eu te vendi cimento, eu te vendi ferro, tudo que eu não podia vender, eu vendi em 10 vezes, mas foi porque foi a igreja. Aí eu falei assim: meu Deus. E a gente não sabia, irmãos. É a misericórdia de Deus. E nós então começamos, e não faltou. E aí chegou exatamente no tempo que a gente estava lá, e vinha conflitos de dinheiro, né, que a gente precisava. Você sabe como é que é a obra, né? Não é fácil, mas mesmo assim, Deus nunca deixou atrasar uma conta sequer. Isso é fidelidade. É aquele que falou. Não foi eu que quis, eu estava com dúvida, eu não faço, eu não dá para fazer, mas quando Deus falou assim: vai lá e faz, foi Ele que mandou. E eu falei assim: se foi você que mandou, então vamos embora. Sem contar inúmeras histórias, eu não posso parar aqui, senão eu não vou pregar mais, irmãos. Porque são tantas histórias, sabe? É uma igreja que precisa ser a luz aqui em Navegantes. É uma igreja que precisa brilhar e mostrar a fidelidade de Deus.
Isso é reflexo de uma igreja que vive e depende da fidelidade e da misericordiosa bondade de Deus em nossa vida. E aí que está, Deus é bom em todo tempo, Ele é bom. É bom demais. Sabe, cada ministério que serve, cada jovem que louva, cada membro que ora, é sinal de um presente cheio da presença de Deus, irmãos. Então, quando a gente vê pessoas aqui louvando, adorando a Deus, talvez para uns seja muito fácil, mas para chegar até aqui teve muita dificuldade. Então, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Graças a Ti, Senhor. Graças a Ti, Senhor. Graças a Ti, Senhor, porque Tu tens sido bom para nós, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Eu engrandeço o Teu nome nessa noite, ó Pai, e declaro, Pai, as Tuas maravilhas no nosso meio, as Tuas misericórdias, Senhor, é a razão de não sermos consumidos, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua graça, Senhor, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode passar, né? Compromisso com o futuro. A gente tem que olhar para o passado, entender o presente, mas saber que tem algo que está à nossa frente, sabe? É o desafio, irmãos. Nós precisamos e somos desafiados, porque o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós diante do nosso Deus, e Ele está intercedendo para nós, para que a gente avance. O Espírito Santo, Ele está fazendo isso, agindo na nossa vida, porque Ele tem, sim, um propósito maior, como diz ali, no futuro. O nosso futuro, irmãos, está diante de nós todos os dias. A cada dia que a gente vive o presente, ao mesmo tempo a gente vive o nosso futuro também. E precisamos entender que Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus quer fazer algo que a gente possa realmente transformar. E a gente não pode parar. Porque a paralisia de crente, irmãos, traz o maior transtorno para a igreja. Quando o crente é paralisado, irmãos, sabe o que acontece? O inferno avança, os demônios vão tomando conta das pessoas, porque nós estamos aqui como representantes de Deus. Nós estamos aqui nessa terra para estar estabelecendo a vontade do Pai. O reino de Deus tem que ser estabelecido, e não vai ser estabelecido pelos anjos, não vai ser estabelecido pelos arcanjos, não, vai ser estabelecido por nós aqui na terra, que devemos avançar, e é por isso que ele diz ali, irmãos, olha só, irmãos, quanto a mim, ó, apóstolo Paulo falando, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? É isso que o apóstolo Paulo está falando para aquela igreja de Filipos. Ele está dizendo, não podemos parar, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ah, pastor, eu fui ofendido, eu estou magoado aqui. Eu quero até falar isso para vocês, irmãos. Se porventura tem alguém aqui magoado com o pastor Geliel, se alguém tem aqui alguma lembrança que por um acaso eu posso ter feito sem perceber com você, não fique nessa ferida do passado, sabe, irmãos? Abandone isso, comece a vestir as roupas novas que Cristo nos dá a cada dia, para que a gente avance com autoridade, com avivamento, sabe, com graça e misericórdia. Sabe, esqueça das coisas que tentaram te parar. Talvez você veio de uma igreja que você foi humilhado pelos seus líderes. Talvez você passou tempo em que as pessoas não acreditavam em você. Mas eu quero dizer, irmãos, aproveite o novo tempo de Deus na sua vida. Aproveite a porta que Deus abriu para que você possa fazer como Paulo e dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sabe, porque o passado, ele pode ter um poder sobre nós de paralisar o nosso avanço do reino dos céus aqui na terra, irmãos. Mas Deus está dizendo que você não nasceu para ser paralisado.
Deus manda você avançar, para você conquistar as terras que Deus tem te dado ao teu lado, e a terra são pessoas que estão ali. E aí Paulo fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E qual é esse prêmio, irmãos? É aquilo que nós já ganhamos. Nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, e por isso a gente deve avançar com intrepidez e coragem, com ousadia, com amor, com graça e misericórdia, porque aonde a gente passa, a gente deve deixar um rastro, sabe de quê? Rastros de bênçãos, rastro de vida, rastro de amor, rastro onde as pessoas vão olhar e vão ver Deus através de nós, irmãos. E aí eu posso dizer com certeza, irmãos, o que Deus fez foi maravilhoso, mas ainda Ele tem mais para fazer. Se você está satisfeito com o que Deus fez na sua vida até agora, irmãos, você pode ter certeza que Ele tem muito mais para fazer na sua vida. Quem acredita nisso aí, levanta a mão e dá um glória a Deus, irmãos. Eu creio que Deus vai fazer mais através de mim. Eu estou pedindo a Deus, eu já estou ficando velhinho. Esse ano eu vou completar 60 anos, bem mais novo do que Marcão, claro, né? Ali, né? Mas eu vou completar 60 anos de idade, mas eu estou vendo que eu estou cheio de energia, mesmo que seja aqui, ó. A pressão está lá em cima, irmão. Você está entendendo? Energia pura. Isso é pressão de querer fazer as coisas, de querer colocar as coisas no lugar. A gente está numa batalha de obra aí que eu vou te contar, né? A gente tem desafios para aumentar, para crescer espiritualmente. Nós precisamos servir melhor aqueles que estão entrando nessa casa. Por isso nós não podemos olhar para o passado. As coisas do passado, irmãos, ela tem que ficar na recordação e na gratidão, mas ela não pode paralisar a gente. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: não deixe o passado te paralisar. Embarque, fala assim para ele: embarque no futuro que Deus te dá. E você pode ter certeza que na sua casa celeste você vai chegar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vai chegar, irmãos. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos buscar com toda a nossa força, sabe, irmãos, não paralisar, sabe, eu estou vendo aqui que tem um monte de gente com potencial tremendo. Nessa igreja aqui, a gente está fazendo a conta, tem mais de 30 pessoas servindo na casa. Pessoas que vêm aqui são pessoas que estão no grupo de dança, no grupo de louvor, no grupo de projetos sociais, que nós temos projetos sociais. São pessoas que estão trabalhando nos ministérios da igreja. São muitos. E a gente, quando faz reunião de obreiro, dá ali 130 pessoas. Isso foi a última conta minha, mas agora já está aumentando, porque tem o grupo de integração que aumentou muito, né? Então tem muito mais. E aí você está sendo convidado, porque sabe o que acontece, irmãos? A gente está preocupado com o futuro, né? Mas a gente tem que agir no presente, no agora, no imediato, sabe? Porque muitas vezes tem pessoas que vão entrar aqui, que nunca vieram nessa casa, e que às vezes vão sair daqui sem ninguém apertar a mão dessa pessoa. E a gente precisa correr atrás dessas pessoas. Não é só o pastor, a minha liderança que está aqui na casa hoje sabe disso, eu tenho falado isso, eu falo isso direto. Nós não podemos. Eu queria que vocês, ao invés de olhar para aqueles que estão todos os dias, todos os domingos na igreja, vocês olhassem para aqueles que vocês não conhecem. Eu queria que você chegasse lá e tivesse pronto para apertar a mão dessa pessoa e dar um abraço nela, irmão, porque eu já contei para vocês aqui uma vez que eu trabalhava na portaria da igreja. Eu era a pessoa que trabalhava ali. O pastor deixava lá e eu gostava de trabalhar na portaria, irmãos. Que coisa boa, recebia as pessoas, né? E aí de vez em quando eu chegava, Deus falava comigo, eu estava lá, daqui a pouco vinha uma pessoa e Deus falava assim: dá um abraço nesse homem. E aí eu ia cumprimentar ele, né? E eu apertava a mão, o cara até de longe, alemão, ele era alemão, sabe como é que é, né? Bem sério. E aí o alemão dava a mão assim de longe, né?
E aí eu apertei a mão dele, né? E aí fiquei assim, e o Espírito Santo dá um abraço nele. E eu tentando aproximar o cara, e o cara, aquela de lá para cá, e eu puxando para cá, e daqui a pouco eu peguei, fui lá e me atirei no braço do cara, e abracei, né? E aí eu abracei ele, né? E aí abracei bem forte, aí larguei ele de novo, né? E aí fui para lá, o Espírito Santo falou, abraça de novo. E eu fui lá e me joguei no braço do cara de novo e apertei ele de novo, né? E eu tô lá, aí daqui a pouco eu larguei ele de novo, aí daqui a pouco o Espírito Santo falou, abraça de novo. E eu fui lá e abracei ele de novo, irmão. Parecia uma comédia. Isso foi verdade, tá, irmão? Verdade, né? Olha, e aí, rapaz, aquele camarada ali no meio de todo mundo, a primeira vez que ele estava indo na igreja lá, irmão, aquele homem chorava, e ele começou a chorar, e eu falei assim, meu Deus, eu traumatizei o cara, não é possível, né? E ele começou a chorar, e eu falei assim, meu Deus, o que houve? E aí tirei ele de perto, para longe, e eu comecei a conversar com ele, e aquele homem chorava assim, eu nunca vi tanto amor assim. É assim, irmãos. A gente pensa que precisa fazer uma pregação muito bonita, mas o que a gente precisa é demonstrar amor. Sabe, uma igreja que ora, uma igreja que vive, uma igreja que demonstra o quê? Que compartilha o amor de Deus. É uma igreja que compartilha o amor de Deus, irmãos, através daquilo. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa que a gente deve fazer. E é Deus que está nos instrução. Nós temos aqui pessoas que estão intercedendo por vocês, por mim, inclusive, que estão aqui orando. Vocês talvez nem notaram, mas tem gente aqui que está, né? Desde manhã estão fazendo plantão, sabe? Estão aí, né? Agora orando, intercedendo, porque a gente acredita no poder da oração, sabe? E é isso que nós devemos fazer. O Deus que começou, Ele não parou ainda. É hora de renovar os sonhos, projetos e continuar avançando no propósito de Deus, irmãos. Isso aqui é algo que eu quero falar da PIB de Navegantes. Os nossos projetos não vão parar, eles vão avançar. O propósito de Deus precisa ser colocado em prática. Nós vamos ver isso através das nossas crianças, através dos nossos adolescentes, através dos nossos jovens e dos adultos dessa igreja. Mas nós precisamos mudar. Sabe, são 21 anos, nós já estamos agora na idade de maturidade, onde agora as responsabilidades chegam, 21 anos, e a gente precisa então acelerar. A próxima geração precisa ver uma igreja viva, relevante e apaixonada por Jesus, irmãos. Se os nossos filhos olharem para nós e não ver o fogo queimando, irmãos, eles também vão entrar na época dele com o fogo deles baixo, mas nós precisamos queimar. Eu estava falando que ontem a gente estava lá no encontro do Imersão, irmãos, e foi uma coisa linda. Eu achei muito legal, porque Deus lá usou a vida de um jovem também, um menino que foi chamado por Deus, e ele foi usado por Deus assim de uma forma tremenda, né? E eu pude ver ele falando na vida dos nossos adolescentes e jovens, profetizando e declarando. E é interessante que eu, como pastor, irmãos, eu sei o que acontece, porque a gente sabe um pouquinho da história daqueles meninos, daquelas meninas. E quando ele falava e ele profetizava, eu falei assim, meu Deus, quem é que falou para ele essas coisas? Porque ele estava falando a vida das pessoas. Ele está falando o que estava acontecendo, e eu olhando para aquilo, eu falei assim, puxa vida, que coisa maravilhosa, é Deus dando coragem, né, para aqueles jovens colocar os pés e avançar, e ir mais além, sabe, irmãos, e esse fogo de Deus precisa queimar no nosso meio. Nós precisamos entender que é um Deus vivo, e se a gente tem um Deus vivo, a gente precisa ser uma igreja. Meu Deus, está mais do que morto isso aqui, né? Meu Deus, vamos lá. Se a gente tem um Deus vivo, a gente precisa ser uma igreja viva. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos. Uma igreja viva. Uma igreja cheia de amor do Pai. Sabe, eu queria que você
engatilhasse esse mês de agosto como algo para renovação, irmãos. Que tuas expectativas pudessem aumentar, que você pudesse abrir mais o coração para deixar o Espírito Santo fazer a obra, para que a gente não fique mendigando aquilo que Deus mandou a gente fazer. Sabe, uma igreja que ora, vive e compartilha o amor de Deus. Quarto, irmãos, vamos lá. Esse é um ponto importante. Olha só o que diz aí. Nós precisamos de unidade como corpo de Cristo. Nossa igreja, eu estou aqui pregando como pastor. Se tem um homem que sonhou com essa igreja, foi eu. Um homem que teve que largar aquilo que tinha em outro lugar para vir para cá. Vim eu e minha família, né? Depois chegou a Joséia, que veio nos ajudar, que estava lá como missionária lá em São Gonçalo, em Alcântara, né? Niterói. Lá em Niterói. E ela estava lá trabalhando com meninas, né? Abandonadas. E ela já estava, o tempo de acabar o tempo dela lá, né? E ela falou com a gente, ela falou assim, então eu quero ir para aí ajudar vocês. E ela veio para cá para a gente. Foi uma bênção, né? E nós viemos sonhando, viemos assim, sabe, cheio da graça de Deus. E Deus nos honrou, porque houve uma unidade. E essa unidade começou a trabalhar junto. Temos diferença? Temos, até dentro de casa tinha diferença. Tem ou não tem? Diferença dentro de casa? Tem ou não tem, irmão? Tem ou não tem, irmão? Tem uns que estão com vergonha aqui, né? Mas tem diferença dentro de casa. Mas mesmo assim, a unidade no amor de Cristo é maior, irmãos. E quando a gente tem isso, é tremendo. Olha só o que diz o versículo de João 17, 21. Jesus falando isso. Jesus ali já começando a trabalhar no coração dos discípulos o que estava para acontecer. Aqueles discípulos estavam ali amparados em Jesus. E Jesus estava ali dizendo, olha, daqui a pouco isso vai acabar. Daqui a pouco isso aqui, né, que vocês estão vendo, Jesus presente na vida deles ali, andando com eles, não ia ter mais. Então ele estava preparando, e olha só o que ele diz ali, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que tu creia que tu me enviastes, irmãos. Jesus falando da importância dele estar com o nosso Deus Todo-Poderoso, irmão. Estou tentando ver a hora aqui, rapaz, não consigo. Opa! Quanto? É? Meu Deus, então vou parar por aqui, tá bom? Então olha só o que diz, né? Nada do que foi construído, nada do que foi feito, aliás, vamos lá. Nada do que foi construído foi feito por uma só pessoa. Tudo foi feito em comunhão, unidade e amor. Deus se agrada quando o seu povo caminha junto. Se tem uma coisa que vai fazer a nossa igreja ser sólida, irmãos, é a unidade do corpo de Cristo. Se a gente se quebrantar, se a gente abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, Deus vai nos abençoar de uma forma tremenda. A unidade arrebenta com as portas do inferno. Quando a igreja se une, o inferno estremece e o céu se engrandece, irmãos, por aquilo que acontece. Nós precisamos buscar. E eu queria ler com você aí o Salmo 133, versículo 1 e 3. E essa palavra foi dada porque aquele povo estava dividido, aquele povo estava passando por diferenças, né? Entre as tribos, estavam todas ali querendo cada uma caminhar por si só, né? Sozinhas ali, mas aí tem essa palavra, e essa palavra veio da parte de Deus, e Deus colocando ali no coração de Davi, né? E ele pega e ele fala ali, olha só que coisa bonita, vamos ler todos juntos, vamos lá. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce a barba de Arão,
e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali o Senhor ordena a bênção. Sabe, irmãos? Eu quero que a bênção do Senhor seja ordenada sobre nossa igreja, irmãos. Para isso precisa haver comunhão entre nós. Você precisa conhecer essa pessoa. Você já notou que a gente está vivendo um tempo aqui, na nossa igreja, que a gente às vezes está sem saber quem é essa pessoa, a gente não conhece. A gente tem que se fortalecer, sabe? Eu vou perguntar aqui, quem está aqui que tem menos de um ano na igreja aí? Levanta, tem alguém que está aí? Né? Levanta a mão. Ó, tem menos de um ano. Olha quantas pessoas que estão aqui, irmãos. Olha quantas pessoas, né? E olha que faltou muita gente hoje, né? Tivemos hoje também, sabe? Mas a gente estava olhando outro dia, estava com Manuel, a mulher do Emanuel, Dai, né? E eu estava conversando com a Dai, e eu estava falando assim, Dai, né? E a pastor, mas quem é essa aqui? Eu não conheço, né? Você é da igreja, essa daqui eu já conheço, porque eu pelo menos vou lá. Aquele negócio que eu faço lá na porta, irmãos, é importante pra caramba. Aquilo ali, eu demoro a decorar nome, né? Eu demoro a gravar o nome, mas a fisionomia eu não esqueço nunca, né? E aquilo ali me ajuda. Sabe por quê? Eu estou lá sendo apegado à mesma coisa. Nós não podemos deixar a igreja crescer, irmãos, sem saber, sem conhecer aqueles que estão chegando. E é por isso que a gente tem que se aprimorar. E é isso que tem que acontecer. Aqui, Deus está ordenando a bênção e a vida para sempre, quando o povo anda junto. Viverem unidos os irmãos. Olha só que coisa abençoada. É como o óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba e vem pelas suas vestes e desce até os pés. Deus está falando que Ele não quer deixar ninguém de fora. Deus quer pegar todo mundo, irmãos. Deus quer fazer com que todo mundo se sinta família de Deus. Se a PIB Navegrante é uma família de Deus aqui nessa terra, Ele quer pegar todo mundo. E para isso, nós precisamos clamar a esse Deus Todo-Poderoso, irmãos. É tempo de buscar. Sabe, eu gostaria de estar orando com vocês agora, nesse tempo, sabe? E que você pudesse aí, e agora eu vou pedir, sai do seu lugar, você vai sair do seu lugar agora, de perto de quem você conhece, e você vai buscar a pessoa que você menos tem relacionamento com ela. Amém? Tem visitante aqui na casa hoje? Que está visitando a gente pela primeira vez? Não. Se não tem, então, você já é de casa. Pode fazer, mas vai buscar uma pessoa que você não conhece. Vai buscar uma pessoa que você não sabe quem é, né? Tem aqui, ó. Aqui, ó, tem aqui esse rapaz ali, ó. Ora com ele ali, irmão. Isso. Ele é pequenininho assim, mas tem um coração gigante, né? Glória a Deus, né? Amém, né? Ora aí. Vamos lá, quebra o jugo aí, irmão.